Oiê, tudo bem? Eu sou a Ana e hoje eu vou falar sobre as 30 lições que eu aprendi durante toda a minha vida. Na verdade, eu tenho 32 hoje, mas eu acho que os 30 são um marco. E como eu não tinha canal na época, então eu resolvi fazer sobre as 30 coisas que eu aprendi até os 30 anos. Porque aí depois veio a pandemia e aí eu aprendi muita coisa nesses quase 2 anos de pandemia. E eu acho que daria um vídeo só pra isso. E aí quando eu sentei agora pra fazer essa lista, né, pra escrever o roteiro desse vídeo, eu comecei a relembrar desde lá da minha infância até, né, quando eu finalmente completei 30. Então tá meio que ordem cronológica, então no começo vai ser mais sobre a infância, minha infância mesmo. E lembrando que são lições que eu aprendi, são coisas que eu aprendi ao longo da minha vida, então pode ser que tenha alguma opinião aqui um pouco polêmica ou que você não concorde, tá tudo bem, porque cada um teve uma infância diferente, uma criação diferente, a forma que a gente enxerga o mundo também é diferente, a gente só tem que respeitar. Então eu quero deixar bem claro que é de acordo com a minha vivência, de acordo com a minha história de vida. Então eu vou parar de enrolar agora e a gente vai pro que interessa, né? Número 1. A gente nasce chorando não é à toa, porque a vida realmente não é fácil. É lógico que a vida ela tem altos e baixos, né? Tem épocas que a gente tá muito bem, muito feliz, muito realizada, outras épocas que a gente tá pra baixo, mas no geral é muito difícil viver realmente. A gente tem algum controle sobre algumas coisas, mas as coisas maiores, né, a gente não tem muito controle. Então, essa sensação de a gente estar à deriva, eu não sei se acontece isso com vocês, mas comigo acontece muito. Principalmente porque eu sou um pouco controladora, eu quero controlar muita coisa, mas a verdade é que a gente pode controlar poucas coisas. Então, às vezes eu tenho o sentimento que eu tô meio que à deriva, assim, no mundo, na vida. E aí, indo por essa ordem cronológica, eu lembrei que minha mãe disse que eu mamei quase até os 2 anos. Então, ela me amamentou quase até os 2 anos. Eu só parei, porque segundo ela, eu fiquei com nojinho do peito dela e eu não quis mais mamar. E o que eu posso tirar disso e tirar, né, de vários artigos que eu já li sobre isso, é que a amamentação é muito importante para a criança, né, nos primeiros anos de vida e fortalece demais o sistema imunológico. Tanto faz bem para a criança quanto para a mãe, porque enquanto a mãe amamenta, ela reduz muito as chances de desenvolver um câncer de mama. Tanto que as mulheres que amamentaram têm um risco menor de desenvolver um câncer de mama ao longo da vida do que uma mulher, por exemplo, que não amamentou ou que não teve filhos. E aí, voltando lá na minha primeira infância, eu também posso dizer que não tem nada melhor para a imunidade de uma criança do que as mãos, os pés e a boca na terra. Ou a terra na boca, né? Eu brinquei muito na terra. Lá onde eu morava tinha um quintal enorme, um fundo, né, com um quintal enorme. E eu brincava na terra. Eu brincava com minhoca. Ixi, brincava demais com as minhoquinhas. Eu tô falando no achismo, né? Lógico que eu não sei se isso é científico, eu nunca vi nada sobre isso. Mas eu fui realmente uma criança que ficou pouco doente na infância. Então, eu não sei se tem relação. É mesmo achismo meu. Mas eu tenho realmente a impressão de que a criança que cresce, né, em contato mais com a natureza, desenvolve, né, mais anticorpos. Outra lição que eu aprendi nesses anos todos é que a gente carrega as nossas memórias da infância por toda a vida. Então é muito importante que a gente agora, depois de adultos, que já tem filho ou que vai ter filhos, cuide, né, de quais memórias você está proporcionando para os seus filhos, quais as memórias que eles vão ter quando eles crescerem. Outra coisa que eu quis trazer para essa lista, porque minha infância foi tão boa, porque eu tive os meus avós perto de mim. E uma lição que eu tiro disso é que os nossos avós deveriam ser eternos, mas eles não são. Então, enquanto a gente tem eles por perto, a gente tem que agradecer, porque a gente já vem pro mundo quando eles já estão numa idade mais avançada, né? Então a tendência é que a gente viva pouco tempo com eles. E uma enorme parcela da minha infância ter sido tão boa foi porque eu convivi com eles. Então minha avó, ela é viva até hoje, então ela já tem quase 90 anos. E essa é uma alegria muito grande, porque ela é como se fosse a minha mãe também. E eu sei que poucas pessoas têm esse privilégio de passar dos 30 e ainda ter, né, os avós perto, mesmo que seja só uma avó, mas querendo ou não, a gente tem um predileto, então ela é minha predileta, sempre foi, porque é como se fosse a minha mãe mesmo também, me criou junto com a minha mãe, então eu sou muito grata mesmo por ela estar aqui até hoje.
Número 6. As primeiras vezes de qualquer coisa são assustadoras, mas não tem nada nesse mundo que a gente não se acostume. Quando eu fui escrever esse item, eu escrevi por causa do meu primeiro dia de aula, mas ele representa qualquer coisa que a gente for fazer na nossa vida. Qualquer coisa que a gente for fazer a primeira vez vai ser aterrorizante, a gente vai achar que não vai conseguir, a gente vai sair completamente da nossa zona de conforto, mas aí a gente faz uma, faz duas, faz três, faz quatro, faz cinco, na 10ª, na 20ª, na 100ª vez vai ser tão natural que vai parecer que a gente faz aquilo desde que a gente nasceu. Número 7. Nós somos o que somos e algumas coisas na gente não pode ser mudado, mas não quer dizer que não possa ser melhorado. Gente, se até uma pedra, com a ação do vento e da chuva, ela muda a sua forma, ela não deixa de ser uma pedra, mas ela muda a sua forma, por que que a gente não consegue melhorar a nossa personalidade? Claro que a gente consegue. Mudar da água pro vinho, realmente eu acredito que a gente não mude, né? A gente nasce, eu acredito que a gente nasce com uma personalidade e é aquela personalidade o resto da vida. Mas a gente pode se lapidar para que atenua, né, esse defeito, o que você julga que é defeito e você não gosta em você, a gente consegue trabalhar, nós conseguimos trabalhar em nós mesmos para que a gente melhore. Ou a gente busca um profissional para nos ajudar nisso, mas é realmente possível que a gente melhore algumas características da nossa personalidade se a gente trabalhar nisso. E aí, novamente, esse item em relação à minha infância, que a diferença de idade entre irmãos faz uma enorme diferença em como eles vão ser amigos, em quão amigos eles vão ser. A diferença entre eu e minha irmã é de quase 8 anos, né? 7 anos e alguns meses. E quando eu era pequena, a gente não conseguiu ter uma amizade, porque quando eu tinha 8 anos, ela tinha 15. Então, ela estava em outra vibe, em outro momento da vida dela, e eu ainda era uma criança. Então, não tinha como nós criarmos um laço ali de amizade. Então, a gente não tem essa amizade, né, que eu vejo em vários irmãos e muitos irmãos que são mais próximos na idade. E a gente começou, na verdade, a ficar mais próxima quando eu fiquei mais adulta. Mas não existe aquela amizade da gente sentar e conversar e contar coisas, eu contar coisas minhas pra ela me contar as coisas dela. Então, a gente tem os nossos amigas que fazem esse papel, mas eu e ela mesma, a gente não tem essa amizade. O bullying na infância, ele tem uma influência fortíssima na vida adulta, né, na autoestima e na autoconfiança de um adulto. Eu sofri muito na infância por ser muito magra, então eu era apelidada o tempo inteiro, era Olivia Palito, era magrela, era magricela, era saco de osso. E isso me afetou muito. Então, assim, quando eu vejo alguém falar, mas eu sofri isso na infância, eu tô aqui bem, tô ótimo, eu sou a primeira a bater meu pé, porque eu passei por isso. E eu afirmo que as pessoas, elas enxergam situações de formas diferentes. Então, não quer dizer que pra você ter vários adjetivos quando era criança, se zoarem lá quando era criança de nomes não muito legais. Se pra você não teve efeitos, não afetou a sua autoestima, a sua autoconfiança, parabéns pra você, que bom. Mas para muitas pessoas isso afeta, isso causa transtornos e isso causa efeitos negativos na vida adulta da pessoa. E uma outra lição que eu tenho pra mim, que eu aprendi, é que eu acho que a maior herança que a gente pode deixar para um filho é a educação. E eu falo isso porque se hoje eu vivo um pouco melhor financeiramente é porque eu me dediquei à minha educação. Porque a gente que é pobre, a gente já tá em desvantagem. Então, se a gente vai para o mercado de trabalho sem ensino superior, a gente tá mais em desvantagem ainda. Número 11. Alguns amigos de infância, eles tendem, né, a se perder ao longo do caminho, ao longo da vida. Mas os que ficam vão ser provavelmente os nossos amigos o resto da nossa vida. Outra coisa que eu aprendi cedo é que não existe cedo demais pra ter um coração partido. Mas o tempo passa, o tempo cura. Quando a gente acorda um dia, a gente já tá pronta pra outra. Ser diferente não é ruim, não deixem que te façam pensar o contrário. Na nossa sociedade, a gente tem padrão pra tudo, né? Padrão de corpo, padrão de beleza, padrão de casamento, padrão de relacionamento, padrão de família feliz, padrão do que é sucesso, padrão do que é felicidade. E aí sempre querem classificar a gente dentro de alguma caixinha. Se você se sente diferente, se você não quer se enquadrar em padrão nenhum, tudo bem. Pra ser sincero, tem várias pessoas que vê muita beleza no diferente. Eu vejo muita beleza no diferente. Eu sei que tem muitas outras pessoas que também veem beleza no diferente.
Próximo item. Se comparar com os outros não vai te trazer nada além de tristeza e frustração. Eu até fiz um vídeo sobre isso, sobre o porquê a gente não deve ficar se comparando com os outros. Eu vou deixar aqui no card no final desse vídeo. Vou deixar no final, porque aí você assiste todo o vídeo agora e depois, se você tiver interesse, você vai lá nesse e assiste. Outra coisa que eu aprendi é que a gente deve perdoar os nossos erros do passado. A gente não sabia lá atrás o que a gente sabe hoje, então não tinha como a gente fazer diferente. Gente, eu tava aqui editando agora e eu percebi que eu simplesmente pulei o número 16, né? Passei reto da lição 16. E eu achei importante falar ela aqui, porque o propósito do vídeo são as 30 lições que eu aprendi, não as 29. Então, a 16 era autoconhecimento é uma prática diária. Nos conhecer nos ajuda a trilhar o nosso melhor caminho. Número 17, e aqui eu fui de novo, né? Lembrando que eu fui em ordem cronológica, e quando eu tinha 17 anos, eu queria fazer 18 logo, eu queria ser adulta. Só que se eu tivesse ideia de que ser adulto é tão complicado, as responsabilidades que um adulto tem, provavelmente eu não ia querer crescer tão rápido. E aí esse item puxa o próximo item, que é o 18. Eu aprendi que a sociedade exige que a gente escolha uma coisa pro resto da nossa vida, que é a nossa profissão, numa idade que a gente não sabe nem o que a gente quer pra nossa vida, a gente não sabe nem quem nós somos. E aí a gente escolhe uma profissão, escolhe um curso pra fazer na faculdade, no momento que os hormônios ali estão alucinados e a gente não tá entendendo direito, a gente não entendeu direito o que a gente vai fazer nesse mundo. Mas a gente é obrigado a escolher ali o que a gente quer pro resto da vida. E aí que muita gente no meio do caminho muda de ideia, ou muda de curso, ou lá na frente muda de profissão. Item 19, se você não correr atrás da sua felicidade, ninguém vai fazer isso por você. E eu digo ninguém mesmo, nem seus pais, nem a sua mãe vai fazer isso por você. Porque é só a gente que sabe o que vai deixar a gente feliz. É só a gente que sabe lá no fundo o que a gente quer pra nossa vida. Então é você que tem que correr atrás, você que tem que fazer seu esforço e não ficar esperando que alguém faça isso por você. E outra coisa que eu aprendi também, que é ok a gente não saber o que a gente quer, né, aos 20 anos. A vida só tá começando, então a gente não tem experiência pra poder decidir com clareza. E quando a gente chega nos 30, que a gente vê, nossa, hoje eu tô questionando várias coisas na minha vida e por que, né, a sociedade, quando eu tinha 20 anos, não aceitava que eu fizesse esse questionamento, que eu errasse, né? Porque você tem 20 anos, você tem mais possibilidades de errar. Você tá testando, você tá tentando e você vai errar muito mais. E uma coisa muito forte que eu aprendi é que a gente não pode deixar que os nossos pais tomem decisões por nós ou tente controlar a nossa vida, as nossas decisões, as nossas escolhas. E eu aprendi isso não por mim, porque felizmente minha mãe sempre me deixou aberta para eu escolher tudo que eu quisesse, que eu achasse que fosse melhor pra mim. Só que eu tenho algumas amigas que tiveram isso muito forte, da mãe querer controlar, da mãe querer decidir, né, ou do pai querer decidir o que seria melhor para elas. Eu vejo que as mães, elas querem evitar o sofrimento pro filho delas, e eu acredito muito que é na boa intenção mesmo. Só que às vezes a gente tem que passar por aquilo. Então, quando você era jovem, você passou por muitas coisas também que fez a pessoa que você é hoje. Então é importante que seu filho passe também. Outra coisa que eu aprendi é que o amor sem ação são só palavras, e palavras não muda nada, não faz diferença. E eu sou uma pessoa que acredita muito nas palavras, então eu sou até muito literal às vezes. A pessoa me fala uma coisa brincando e eu acredito, porque a pessoa tá falando. Então se ela tá falando é verdade. E eu tomei muito na cabeça por causa disso. Porque a pessoa prometia uma coisa pra mim, falava uma coisa e não cumpria. E aí eu ficava, nossa, mas por quê? E aí eu tentava me culpar, achando que a culpa era minha, só que não. Que não era verdade, né? Não era um amor de verdade, era um amor da boca pra fora. E aí eu aprendi isso. Eu valorizo muito mais as ações do que as palavras. Então, eu não confio mais. Sem ação, eu não confio mais nas palavras. Então, pra mim, amor é ação. Não tem eu te amo que vá superar uma ação de consideração, um ato de carinho. Eu também aprendi que eu não sou velha só porque eu não tenho mais 18 anos. E olha, demorou pra eu aprender isso, porque eu sempre tive problema em fazer aniversário.
Próxima lição. Nós estamos em constante evolução, então mesmo que a gente viva uma mesma experiência por 3 vezes, né, 3 vezes em épocas diferentes, a gente vai ter uma percepção diferente, né, a gente vai viver uma coisa diferente em cada vez que a gente passar por aquilo. Ninguém é insubstituível, não importa quão bom você seja em alguma coisa, você é substituível. Isso aqui eu aprendi muito por causa de trabalho. Então, toda vez que eu tava num trabalho que eu ia pedir um aumento, porque eu pensava assim, nossa, eles não vão achar alguém que vá trabalhar, vai se dedicar igual eu me dedico, que sabe a função igual eu sei, eles vão me dar um aumento. Se eu falar que, então eu vou procurar uma coisa melhor, eles vão me dar um aumento. Por quê? Porque ninguém é insubstituível. E toda vez que eu saí de um emprego, logo eles acharam alguém e a pessoa ficou lá mais 2, 3, 4, 5, 10 anos. E aí depois ela saiu e aí alguém entrou no lugar dela e as coisas continuavam girando como tinham que girar. Número 26. Nas nossas maiores crises são quando acontecem as nossas maiores mudanças, as nossas maiores melhorias. E uma outra lição que eu aprendi é que nós somos formiguinhas no mundo. Quanto mais cedo a gente percebe isso, mais cedo a gente sai da nossa bolha. E sair da nossa bolha implica se colocar no lugar do outro, entender que existem outras realidades além da nossa. Entender o que eu falei no começo do vídeo, que a vivência, a criação das pessoas são diferentes. E que isso afeta demais a forma que ela enxerga o mundo. E então isso faz a gente ser mais tolerante com as diferenças. E o número 28 é uma coisa que eu tento aplicar muito na minha vida, que é não existe idade certa para cada coisa. Existe só a vontade da gente fazer. E aí uma coisa que eu até já falei no vídeo sobre essencialismo, né, minimalismo e essencialismo, que é que o nosso tempo é escasso. Então, quanto mais tempo a gente vive em função de outra pessoa, menos tempo a gente tem pra gente. E finalmente, a última e uma das mais importantes lições que eu aprendi quando eu fiz 30 anos é de que os 30 anos não é o fim. Quando a gente tem 20 anos, a gente planeja que quando a gente chegar nos 30, a gente vai ter várias coisas, a gente faz muitos planos, porque a gente acha que com 30 anos a gente é o adulto, é o ápice da maturidade, né? O ápice da vida adulta. E na real tá só começando. A gente tem muita vida pela frente e eu consegui enxergar isso só quando eu fiz 30 anos. E é normal a gente não ter conseguido nada aos 30 anos que a gente planejou, aos 20, aos 18, aos 20. E talvez quando a gente chegar aos 40, que a gente tá planejando hoje, a gente também não conquiste. Mas é igual eu falei, a gente vai viver muito ainda. Então é isso, eu espero que você tenha gostado. Ficou um pouco grande o vídeo, mas não tinha como não detalhar alguns itens. E se você gostou, não esquece de se inscrever. Beijo, até mais!